Todo mundo sabe que o mundo ninja em Naruto é repleto de batalhas épicas, mas e aquelas lutas que foram apenas citadas, só que nunca foram mostradas de fato? Aquelas que a gente só ouviu falar e ficou na vontade? Pois é, todo fã que se preze já pensou em alguma dessas batalhas, e hoje eu vou falar sobre as 7 lutas que todo fã de Naruto queria ter visto e com toda certeza teriam sido insanas se tivessem sido adaptadas tanto no mangá quanto no anime. Se prepara porque cada episódio que irei mostrar aqui daria um episódio inteiro se bem adaptado ou até mais. Então se você tá curioso para saber quais são essas lutas, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta agora mesmo a luta que você queria que fosse adaptada e quem sabe essa luta não esteja nessa lista. Sakumo Hatake contra os pais de Sasori. Se você conhece o Kakashi, com certeza já ouviu falar do canino branco de Konoha, o pai dele, Sakumo Hatake. Sakumo era tão forte que chegou a ser comparado com os 3 Sanins lendários naquela época, mas o que muitos fãs se esquecem é que ele foi responsável por acabar com os pais de Sasori. Os ninjas da areia sempre foram muito formidáveis, afinal, todos que foram apresentados na obra eram considerados fortes, mesmo os figurantes como Baki, que empatou com Gema Shiranui. Eu fico me perguntando o quão poderosos eram os pais de Sasori. Tudo bem que Sakumo era fora da curva, mas essa é com toda certeza uma luta que eu queria ter visto. Imagina só esse confronto. Na minha opinião, os pais do Sasori com toda certeza eram ninjas de elite de Tsunagakure, e para enfrentarem um cara do nível do Sakumo ou até mesmo cogitar algo assim, pode-se considerar que eles tinham sim um nível altíssimo. Mas no final das contas, eles acabaram mortos e isso mudou completamente o destino do Sasori. Ele era só uma criança quando isso aconteceu e foi a partir desse trauma que ele começou a desenvolver sua obsessão por marionetes, até se tornar um dos membros mais perigosos da Akatsuki. Agora pensa comigo, como teria sido essa luta? Será que os pais de Sasori lutavam com marionetes também? Ou tinham habilidades completamente diferentes? E como Sakumo venceu? Infelizmente, a gente nunca viu isso, mas dá pra imaginar o estrago que essa luta causou no campo de batalha. E se você já se perguntou se Sakumo era de fato superior aos Sanins lendários, recentemente eu fiz um vídeo explicando o quão forte o Sakumo Hatake era. Assim que terminar esse vídeo, já confere o link desse vídeo na descrição ou nos cards finais. Maitudai contra os 7 espadachins da névoa. Essa luta com toda certeza foi épica. Maitugai sempre falou sobre o pai dele, Maitudai, como um grande homem. Mas o que poucos se lembram é que esse cara enfrentou sozinho os 7 espadachins da névoa. É isso mesmo que você ouviu, ele enfrentou os 7 ao mesmo tempo. Maitudai passou a vida toda sendo tratado como um ninja fracassado, mas na real, ele era simplesmente um monstro. Ele passou por anos treinando em segredo e dominou uma das técnicas mais perigosas de todas, os 8 portões internos. E quando chegou o momento certo, ele abriu o portão da morte e partiu para cima dos 7 espadachins. E o resultado? Ele simplesmente finalizou 4 dos 7. E para muitos que acreditavam que ele era praticamente um inútil, esse é de fato um feito impressionante. E isso foi tão insano que o próprio Maitugai herdou o espírito de seu pai e se tornou a lenda que conhecemos nos dias de hoje. O shinobi que enfrentou o maior pico de poder dentro de toda a obra de Naruto Shippuden. Agora me diz, imagina essa luta animada, Maitudai lutando no limite, cada golpe destruindo o ambiente ao redor e os espadachins da névoa tentando se defender e um por um caindo diante do poder absoluto dos 8 portões. Esse é o tipo de luta que faria qualquer fã surtar. E eu até entendo porque Maitudai só conseguiu finalizar 4 dos 7 espadachins da névoa, afinal, esses shinobis são mestres na ocultação pela névoa. Mesmo com o poder liberado dos 8 portões, lidar com essa habilidade não é nada fácil. E isso aumenta ainda mais a moral de Maitudai, que mesmo com tamanho obstáculo, conseguiu vencer boa parte dos espadachins da névoa e proteger os genins que estavam com ele naquele momento, incluindo seu filho Maitugai. Kakuzu contra Hashirama. E tá aí uma luta que ninguém esperava. Kakuzu, o imortal da Akatsuki, pois é, ele já enfrentou o Hashirama Senju. Quem não se arrepiou quando Kakuzu afirmou que já havia enfrentado o primeiro Hokage? Pô, foi muito épico. Antes de se tornar um mercenário caçador de recompensas, Kakuzu era um ninja de Takigakure e recebeu uma missão impossível: matar o primeiro Hokage.
Como você deve imaginar, isso não deu muito certo. Hashirama simplesmente destruiu Kakuzu, a ponto dele ter que fugir para salvar a própria vida. Mas o que eu queria ver mesmo é como isso aconteceu. O Kakuzu, mesmo antes de roubar os corações das pessoas, já era extremamente poderoso. Ele tinha que ser, afinal, sua vila confiou nele para derrotar o ninja mais forte da época, o que é simplesmente um absurdo, já que Hashirama estava além de qualquer um. E eu sei que você já se perguntou, será que o Hashirama usou seu estilo Mokuton para derrotá-lo? Eu particularmente acredito que não. Hashirama era tão poderoso e completo, que usando apenas os métodos normais como o Shinobi e sua grandiosa força, ele venceria Kakuzu até mesmo sem usar o seu estilo madeira. Ou você acredita que o Kakuzu conseguiu dar algum trabalho pro Hashirama, a ponto dele ter que usar o seu Mokuton? Já comenta aí. Mas todo mundo concorda que esse seria um daqueles confrontos que teria sido um espetáculo visual se fosse animado. O clã Uzumaki contra as grandes nações ninjas. O clã Uzumaki sempre foi uma das linhagens mais temidas do mundo ninja. Eles tinham um domínio absurdo sobre os selos manuais e até mesmo possuíam uma longevidade surreal. E além de tudo isso, eles eram parentes diretos do Senju. E adivinha, isso incomodou muita gente. As grandes nações começaram a ver os Uzumakis como uma ameaça e decidiram que precisavam acabar com eles antes que eles ficassem poderosos demais. E o resultado? Um ataque massivo contra os Uchiogakure, que simplesmente foi destruída. Agora pensa nessa batalha. Vários ninjas Uzumaki lutando até o fim, selando seus inimigos e conjurando técnicas absurdas. E os exércitos das grandes nações avançando sem parar. No final, só alguns Uzumaki sobreviveram, como Mito e Kushina. Mas a destruição desse clã poderia ter sido um dos momentos mais grandiosos de todo o anime. Por causa dessa grande tragédia, onde muitas nações se voltaram contra os Uzumakis, que muitos fãs acreditam que eles eram o clã mais poderoso de todos os tempos, superando tanto os Uchiha quanto seus descendentes Senjus. É inacreditável, indescritível. É um poder fascinante! Orochimaru contra Rasa. Essa foi uma das traições mais pesadas da série. Orochimaru já era um ninja temido em todo mundo ninja, quando enganou Tsunagakure e matou Rasa, o quarto Kazekage e pai de Gaara. Rasa era muito poderoso e capaz de subjugar até mesmo o Shukaku, mas infelizmente não vimos essa luta acontecendo. Rasa era um monstro e dominava a Kekkei Genkai da liberação de magnetismo, no qual ele controlava sua areia dourada e, sendo um Kazekage, deveria ser um dos ninjas mais fortes da Vila da Areia. Mas o Orochimaru conseguiu enganar e limitar ele, o pegando de surpresa em uma emboscada, o que só confirma que mesmo Orochimaru não ousou o enfrentar cara a cara. Mas e se essa fosse uma luta justa? Orochimaru teria chances? A verdade é que nunca saberemos, mas com toda certeza seria um combate insano. Minato contra 1000 ninjas da pedra. Esse é um mito que é perpetuado até mesmo nos dias de hoje pela fandom de Naruto. O relâmpago amarelo de Konoha, Minato Namikaze, sozinho contra 1000 ninjas da Vila da Pedra, e ele venceu. Isso é tão absurdo que nem parece real. A velocidade insana dele, os Rasengans destruindo seus inimigos, o Hiraishin permitindo que ele pulasse de um lado para o outro como um raio. Mano, imagina essa luta animada. Seria muito bom se fosse verdade, mas na real, Minato enfrentou apenas 50 ninjas de elite de Iwagakure. E não 1000 ninjas como muitos acreditam. Isso só se tornou verdade dentro da comunidade de Naruto por causa do Onoki, que confirmou que o Minato na verdade havia derrotado 1000 ninjas de Iwagakure. Mas ainda assim esse é um feito impressionante, uma vez que mesmo os ninjas da Folha que conheciam o Minato não acreditavam que ele podia vencer aqueles inimigos, ou seja, eles eram sim absurdamente fortes. Agora imagina o Minato aniquilando aquele exército inteiro com pura habilidade. Ver isso animado seria simplesmente lendário. E para fechar com chave de ouro e garantir o seu like, Tobirama Senju contra os irmãos Ouro e Prata. Kinkaku e Ginkaku eram descendentes do Sábio dos Seis Caminhos. Eles tinham o chakra do Kurama e algumas armas do próprio lendário Sábio dos Seis Caminhos. Eles eram criminosos absurdamente fortes e conseguiram encurralar o segundo Hokage, forçando ele a sacrificar para salvar seus aliados.
Nós nunca vimos esse confronto, mas dá pra imaginar o nível. Tobirama com toda a sua velocidade e inteligência, enfrentando 18 shinobis de elite juntamente com esses dois monstros que podiam utilizar o poder da raposa de 9 caudas. Pô, fala sério, ver essa luta seria simplesmente insano. Se você parar para analisar esse combate, você vai perceber que na verdade Tobirama venceu todos os seus inimigos e só realmente caiu em combate por causa dos ferimentos que ele adquiriu no meio desse confronto lendário. Muitos subestimam o Tobirama, mas quantos shinobis conseguiriam sobreviver a uma batalha lendária como essa? Já deixa sua opinião nos comentários e comenta quais personagens você acredita que sobreviveria a esse confronto no lugar do Tobirama. Comenta também qual dessas lutas você mais queria ter visto, ou se tem alguma outra que você acha que deveria estar nessa lista. E se você chegou até aqui é porque você provavelmente gostou muito dessa temática, então faz valer a pena e me fortalece com seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. É isso, nação, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e até um próximo vídeo.